dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, um dia aí que saíram muitos dados para a gente tratar aqui com vocês. A gente tem o PMI do mundo, que ontem a gente deixou aí para o dia de hoje, até porque saíram os dados do PMI do Brasil. Então, a gente vai acabar tratando eles de uma forma aí, conjunta. Saíram dados das estatísticas de crédito do Banco Central também. De importante porque teve ata do Copom e outros aí assuntos que vamos tratar com vocês aí, como a atualização dos números do Desenrola, as falas do prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Então, um dia bem repleto aí para a gente passar com os assuntos econômicos aí com vocês. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai trazer um monte de PMIs do Brasil, do mundo, que a gente ficou devendo ontem, mas também vamos repercutir algumas falas aí do Ricardo Nunes, que você que vai pagar a conta pelos problemas da Enel, ele já anunciou isso. Além disso, temos um monte de dados sobre crédito, além dos dados do Banco Central, temos os dados do Desenrola também, que vai mostrar que quase 2 bilhões, quase 600 mil brasileiros aí já conseguiram renegociar quase 2 bilhões em dívidas, então dados bem positivos. Mas como sempre, né, Débora, a gente começa aí pelo nosso mundão, né, notícia no nosso site aí para vocês já se aquecerem aí, verem aí o resumo do que vocês podem esperar para hoje, do que aconteceu ontem nos mercados, nos fechamentos, na Ásia hoje em dia. Mas a gente tem a nossa grande especialista aqui para falar então do que está acontecendo nesse mundão. Então vamos começar pela Ásia, Débora? Vamos começar pela Ásia, até porque a gente tem aí na notícia monitorando dados globais, então que os investidores estão monitorando essa divulgação de dados e a gente tem que passar um pouquinho para entender que dados são esses. Então a gente teve um dia bem negativo na Ásia, apesar daquele movimento levemente positivo que a gente teve em Nova York ontem. Nossa bolsa conseguiu, inclusive, mais fôlego do que Nova York, porque a gente teve um impulso, aí, uma puxada vinda da Vale, mas o dia foi ali de leves ganhos em Nova York, porque ontem foi um dia de agenda mais esvaziada lá nos Estados Unidos e de poucos pronunciamentos de dirigentes do Fed, e aqueles que falaram deram poucas sinalizações em relação aí à reunião de dezembro de política monetária. Então, a gente teve um dia ali de agenda bem esvaziada por lá, e isso fez com que os investidores voltassem a especular com taxas de juros. Então, as treasuries durante a tarde voltaram a acelerar, coisa que a gente não tinha visto pela manhã e nem na sexta-feira, e aí a gente teve uma redução de ganhos em Nova York. Mas ainda assim, os mercados lá fecharam positivos. Esse movimento de leves ganhos não chega na Ásia com impulso, então já é um dia ali mais tranquilo para o mercado asiático, pensando ali em movimentações, mas um dia majoritariamente de bolsas em queda. E por quê? A gente teve a divulgação de dados importantes da balança comercial chinesa e elas acabaram decepcionando o mercado. Então a gente trouxe aí para vocês esses dados, até para a gente entender por que o mercado se frustrou com os dados de balança comercial da China. Então vamos colocar aqui para vocês na tela. Aqui a gente tem o saldo da balança comercial em bilhões de dólares. A projeção era que em outubro a gente tivesse 82 bilhões de dólares de saldo, mas a China ficou com 56,53. Então a gente vê inclusive que em alguns momentos mais recentes a projeção ficou maior do que realmente o saldo. Então não é de hoje que a China não supera aí as expectativas do mercado, somente aí no começo do ano, que a gente teve até uma esticada, diria, do saldo da balança comercial da China, mas depois ele volta ali a ficar muito próximo da projeção ou até abaixo. Então aqui a gente vê esses dados de saldo, mas quando a gente olha de perto as exportações e as importações, então vamos colocar aí na tela também para vocês, a gente vê que teve uma frustração, eu diria, do mercado, principalmente em relação aí às exportações, tá? Então, vamos ver como ficou aí a balança comercial chinesa em relação ao ano passado. Então, a gente está falando aí de um período contra o período do ano passado. Então, setembro contra setembro do ano passado, tanto as exportações quanto as importações caíram 6,20% lá na China. Então, em setembro, as importações e as exportações foram menores do que o mesmo período do ano passado. Se esperava, para as exportações, uma queda de 3,30% e para as importações 4,80%. O que aconteceu aí no mês de outubro? Em relação a outubro do ano passado,
as exportações caíram 6,40%. Então, elas aí romperam bastante a projeção para baixo, né, mostrando que a China exportou menos do que no ano passado e menos do que se esperava em outubro. E quando a gente olha as exportações, elas foram positivas. Então, o mercado esperava queda de 4,80%, essa era a projeção, e elas subiram aí 3%. Então, essa frustração, essa decepção do mercado com a China não vem do quanto ela importou, mas sim do quanto ela exportou. Né? Para a gente aqui, parceiro comercial da China, que exporta bastante para a China, os dados de importação foram até positivos, teve um aumento até de importação de soja na China, mas os dados aí de exportações, o quanto a China exportou para o mundo, ficaram aí abaixo do esperado e abaixo do ano passado. Então, isso trouxe um sinal de alerta ali para os mercados asiáticos e para o mercado como um todo, essa decepção, né, esses números abaixo do esperado, e por isso as bolsas asiáticas caíram ali como um todo, caíram em bloco hoje, e isso acaba também impactando nós aqui, mercados emergentes e exportadores de commodities. Quando a gente olha aí o KOSPI, então vou colocar aí na tela para vocês, ele foi o que mais caiu entre as bolsas asiáticas, então ele caiu 2,33% hoje, então o KOSPI ontem, que foi aí o índice que mais subiu, hoje ele foi o que mais caiu na Ásia, justamente por esse movimento de realização de ganhos. Então, para quem não assistiu ontem, o KOSPI sul-coreano subiu 5,66% e hoje ele sofre aquele movimento de realização de ganhos dos investidores. Então, os investidores acabam ali vendendo suas posições para realizar lucro, como sempre falo, movimento bem especulativo aqui, e aí leva o KOSPI para uma queda de 2,33% hoje. Então, esse é o fechamento aí da Ásia nessa manhã, e esses dados de balança comercial da China devem aí repercutir aqui no Brasil e dar reflexo por aqui. É interessante você falar que a Vale subiu ontem, né? Justamente porque, além do além da soja, né? Minério de soja, além da soja ter se elevado bastante, saiu também os dados, né, da balança comercial, né? A gente até falou sobre eles ontem, e um dos bens que mais tiveram alta nas suas exportações foi justamente o minério de soja. Então, a gente sabe que quem consome minério de ferro, estou falando minério de soja, que entrou na minha cabeça isso, perdão, gente. Quem consome minério de ferro brasileiro é justamente o mercado chinês. E pode ser que a balança comercial chinesa tenha decepcionado, principalmente no curto prazo, mas existe um problema de consumo de minério de ferro na China que já perdura desde o começo da pandemia. Um aumento da quantidade de minério de ferro sendo comprado agora pela China pode ser, pelo menos, um bom sinal de um impulso para uma rodada de investimentos na economia chinesa, já que para você conseguir realizar algum certo tipo de investimento, você precisa primeiro da base, né? Então, fazer o aço e tudo mais. E tudo isso só é possível com o minério de ferro. Então, acho que, mesmo decepcionando aí o mercado no curto prazo, esses dados da balança comercial chinesa, eu acho que é importante a gente ressaltar que, para a economia brasileira, isso até explica o movimento da Vale. É muito bom, porque a gente vendendo mais minério de ferro, isso melhora a nossa economia, a Bolsa principalmente, porque a Vale junto com a Petrobras são dois caminhões, né, que carregam a Bolsa para frente, e também pode sinalizar que existe um fortalecimento nos investimentos chineses, né, Débora? Exatamente. Quando a gente fala aqui, né, dos estímulos da China, a gente vê que a China não está realmente medindo esforços para estimular a economia. E uma das frentes que a China pretende aí, realmente estimular é justamente o setor imobiliário de construção, que acaba também tendo ali um peso grande nessas importações, né? E também a gente vê outros estímulos aí da economia chinesa, mas a gente vê o setor imobiliário bem enfraquecido por lá e a China tentando fortalecer, né, justamente esse motor aí do setor imobiliário e da construção civil, que acaba também impactando nessas importações para médio e longo prazo para frente. Bem, se a China está tentando crescer, né, quem está precisando crescer é a Europa, né? Ela conseguiu o seu objetivo de curto prazo, que era derrubar a economia, né, para derrubar a inflação, mas isso tem reflexos, né? Os PMIs globais estão saindo agora, né? A gente ficou de mostrar eles ontem, né? E olha que catástrofe, né? Tá bem tudo muito abaixo dos 50% do Japão, talvez aí um pouquinho melhor, mas muito pouco melhor. Tá tudo muito ruim, né, Débora? Exatamente. E o Japão, que conseguiu ficar acima da linha de 50, né, aquele PMI que a gente sempre fala é o índice de gerentes de compras, o Japão ele conseguiu ficar acima da linha de 50, que é aquele limiar, né, que mostra ali se a economia, aquele setor da economia está expandindo ou está contraindo, né, se ficar acima de 50 mostra que aquele setor ou aquela economia tem sinais de expansão,
enquanto quando fica ali abaixo de 50, a gente vê que está no terreno da contração. E aí a gente vê um ponto importante, o Japão é o único que está, né, no composto ainda, puxado aí pelo PMI de serviços, né, então a gente vê que continua ali acima do patamar de 50, mas vem caindo, né, então em relação a setembro setembro de 2023, mês passado, o Japão no composto estava em 52,1 e cai para 50,5, e ali no de serviços, que estava em 53,8, cai para 51,6. O que isso mostra para a gente? Que a China, que o Japão está no terreno da expansão nos serviços, e isso está puxando o composto, que acaba sendo uma mescla aí dos serviços e do PMI industrial, né, mas ele está num ritmo mais lento, né, mais se aproximando, inclusive, do limiar ou da contração, do que expandindo de uma forma mais acelerada. Então, o Japão acaba sendo uma exceção aí nos PMIs, né, nesses índices de gerente de compras do mundo. E quando a gente olha os dados, por exemplo, Alemanha, zona do euro, Reino Unido, todos abaixo do patamar aí de 50, então todos no terreno da contração, então os setores estão contraindo, mas ainda ali em alguns ritmos diferentes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o PMI do Reino Unido, ele teve uma melhora, né? Então, em setembro do ano passado, estava em 48,5, vai para 48,7, né? Até supera ali as projeções para aquele PMI que saíram aí no meio de outubro, mas ainda num terreno ali de contração, ainda pouco acima do esperado ou quase igual ao esperado, mas mostrando alguma reação em relação ao mês passado. Já quando a gente vai aí para outros PMIs, né, como o da Alemanha, a gente vê que o composto caiu, né, quem teve ali uma pequena melhora foi o PMI industrial da Alemanha, que estava em 39,6, estava nos menores patamares aí, dos últimos tempos para a Alemanha. Ele vai para 40, mas ainda muito distante ali do patamar de 50. Então a gente vê, né, por esses PMIs que tem uma dificuldade, principalmente no setor industrial da Europa. Isso não é nenhuma novidade, né? Eles estão mais distantes aí do patamar de 50, justamente por todos os desafios que a indústria europeia está ali enfrentando, né? Não só por esses juros altos que estão sendo praticados por lá e que agora parece que não vão mais sofrer altas, né? Devem ficar mais estáveis, mas também por toda a questão energética. A gente tem uma dependência bem grande da Europa de matrizes energéticas, né, que vinham da Rússia, então gás e petróleo. Agora a gente tem todo um conflito no Oriente Médio também que pode ali afetar ali essa oferta, né, e essa oferta indo para a Europa também. Então aqui a gente tem esse desafio mesmo da economia europeia como um todo, e a Alemanha acaba sendo um exemplo disso, de dificuldade realmente de melhorar a sua produção industrial e conseguir ali voltar para a expansão, mas aí tentando melhorar. Quem sabe agora, né, com as taxas de juros estáveis e com já previsões de corte para o ano que vem, a gente comece a ver aí uma Europa reagindo, mas muitos desafios aí para a zona do euro como um todo. E quem está indo bem, né, pelo menos no PMI, na divulgação, é do mês de outubro, né, Débora? É isso mesmo, né? Exatamente. É a economia brasileira, né, que a gente tem aqui os dados também para mostrar, né? Lembrando, né, que sempre você tem o 50, né, como limite, então a gente está mostrando aí uma expansão do setor de serviços, o composto também está se elevando, o grande problema é o setor industrial, que a gente está falando, as próprias pesquisas mensais estão mostrando tudo zerado, né? Mas deu um detalhamento maior, Débora. Quem está puxando realmente o nosso composto aqui para cima, né, o composto, como eu falei, é uma mescla do industrial e dos serviços, é justamente os serviços, né, que saem ali, inclusive, do terreno da contração em setembro. Então, a gente colocou até essa linha branca aí para quem está assistindo, mas para quem está só escutando. A gente tem 3 linhas, né, que é o PMI industrial, o composto e de serviços, e a gente colocou, inclusive, o limiar de 50 para a gente ver como é que ficou o PMI aí do último ano em relação à contração e expansão. Então, quando a gente olha o industrial, ele praticamente passa o ano todo na contração. Ele consegue chegar ali a 50,2, eu diria, em agosto, mas num movimento ali muito pontual de agosto, que foi uma indicação que o PMI industrial podia estar expandindo, mas ele logo volta para a contração, inclusive numa contração mais acelerada, porque ele cai em setembro e outubro. Então, aqui a gente vê um desafio
da nossa economia aí no setor industrial, algo que não é novidade, porque a gente vem falando bastante disso, a gente ainda tem ali estoques para serem desovados, isso faz com que a produção industrial não ande, a gente vê também alguns índices de confiança mostrando que não tem ali, na verdade, na expectativa, uma expectativa de melhora, então isso acaba impactando também aí setor industrial e pouco investimento e pouca expansão também ali em algumas atividades industriais, como, por exemplo, aí bens de capital ou outros indicativos que não mostram uma melhora do nosso PMI, então, ou da nossa produção industrial. E o PMI está mostrando justamente isso. Lembrando que o PMI é um termômetro, tá, gente? Então, ele acaba indicando o que esperar da nossa pesquisa mensal que sai no IBGE no mês seguinte. Então, aqui a gente já está olhando para outubro, a gente falou dos dados de setembro. Então, aqui um indicativo que a produção mensal lá na pesquisa, na produção industrial na pesquisa, pode inclusive cair de setembro para outubro. Então, aqui um ponto de alerta do que o PMI está mostrando para a gente. Mas quando a gente olha a linha amarela aí, ela passa praticamente o ano todo na contração. Ela não expande muito, né? Na verdade, não expande quase nunca. Somente ali em agosto que ela mostra esse sinal de recuperação, mas que foi muito breve. Quando a gente olha já PMI composto e de serviços, o cenário já muda um pouco, né? Então, a gente vê, pelo menos de fevereiro a julho, a gente vê um PMI de serviços bem até acima do patamar de 50, diferente do que a gente está vendo lá no mundo, né? Então, o PMI que está na contração, na maioria dos países, aqui no Brasil, de serviços, ficou ali praticamente no terreno da expansão praticamente o ano todo, né? Em setembro ele cai, então a gente tem um mês ali abaixo do patamar de 50, mostrando também uma contração breve ali no nosso PMI de serviços, mas ele já volta para 51 agora em outubro, né? Então, isso mostra que tem um termômetro aí de uma possível expansão no setor de serviços para o mês de outubro. E o composto, como eu disse, é uma mescla dos dois, e quem puxa ele para cima e manteve ele acima do limiar de 50 foi justamente o PMI de serviços, porque o da indústria está muito frágil. Então, aqui a gente vê um retrato, né, do nosso Brasil mesmo, né? Economia aí sendo puxada muito pelos serviços e mostrando uma fragilidade da indústria, e pelo jeito isso deve continuar em outubro. A gente vai sair essa semana, né? Acho que, se não me engano, amanhã já começa a sair as pesquisas mensais de setembro, então a gente pode esperar já queda no comércio, queda no serviço para setembro, muito em linha do que o IBGE estava falando mesmo, né? O Ministério da Fazenda acreditando num crescimento quase zerado, né? Então, se tiver algum crescimento de 0,1 para o PIB do terceiro trimestre e a aceleração econômica voltando no quarto trimestre. Então, se esses dados já estiverem corretos aí do PMI, então provavelmente a gente vai ter uma aceleração econômica vindo principalmente do serviço e as festas de fim de ano. E Débora, todo mundo aqui passou o fim de semana aqui, pelo menos em São Paulo, num aperto gigante, né? Muita gente sem luz, eu felizmente não fiquei com luz, mas quase que todo mundo aqui ficou sem luz aí, muitos relatos, todo mundo perdeu coisa na geladeira, então uma catástrofe completa, né? E uma das soluções aí que foram dadas, né, foi a questão de aterrar os fios. Uma pessoa que a gente não é muito conhecida aqui de São Paulo, que se chama Ricardo Nunes, que por coincidência ele também é o prefeito, né? Aquela pessoa lá que, se você colocar ele na Sé, ele não vai ser reconhecido por quase ninguém. Ele deu uma sugestão aí para a gente resolver esse problema e na próxima chuva você não ter um monte de árvore caindo em fio e resolver isso, né? Então, a solução dele é que, assim, se você quiser que na sua rua você tenha, então, cabos subterrâneos sendo passados, você pode... ele falou taxa primeiro, daí veio depois um aspone lá, né, no vídeo dele, falou, não, taxa não, contribuição de melhorias, né? Então, basicamente isso que ele falou. Então, você tem a Enel, que é uma empresa que está lucrando cada vez mais nos últimos anos, que está cortando custos para conseguir lucrar cada vez mais, então, e esses lucros indo para a mão de dividendos dos seus acionistas, mas a Enel não pode pegar uma partezinha desse dinheiro aí, dos seus lucros, para realizar investimento. Quem tem que fazer o investimento aqui no Brasil, adoro esse capitalismo brasileiro, é o trabalhador mesmo, a pessoa que está lá, né? É um negócio quase que um comunismo, né? O investimento é realizado pelo próprio trabalhador, né? Ele que vai investir no cabeamento das coisas, né? A Enel não pode fazer esse investimento. Então, gente, se você não quiser mais que falte luz na sua casa por incompetência da Enel,
que é uma empresa privada, né, a gente tem que lembrar, né? Ontem eu ouvi um monte de coisa. O problema não é a questão que é privado ou não, é que falta fiscalização. Até o governo federal entrou no meio aí nessa brincadeira, né? Então, o famoso até a culpa é do PT acabou entrando, né? Mas quem vai resolver esse problema é você pagando uma taxa aí para conseguir cabear a sua rua. Então, a solução é, não vamos mexer com os bilionários, coitados, eles precisam ser pagos, vamos fazer, então, a gente contribui aí para evitar os problemas futuros, Débora. E o melhor aqui, eu acho que é o pior, né? É a afirmação mesmo, né? A justificativa do Ricardo Nunes aí sobre enterrar os fios, coisa que até já deveria ter sido feita. Né? O prefeito, né, como vocês estão vendo e podem ver depois com mais detalhes na matéria lá no ICL Economia, é que o prefeito afirmou que o tema é complexo e caro. Né? Então, já que é complexo e caro, não pode deixar na mão da iniciativa privada que tem que lucrar. Né? Como é que eles vão fazer um investimento complexo e caro? Eles querem mesmo aumentar seus lucros. Então, deixa aí para quem tem ali sua casa, né, afetada, pagar a taxa, que depois aí foi até mudado aí o termo. Deixa para a gente, né? Deixa para o consumidor final pagar esse investimento caro que a iniciativa privada não quer fazer, porque, claro, iria diminuir aí seus lucros. Né? E bem o que você falou, né? Capitalismo brasileiro, o caro fica aí para a taxa, para a gente, e aí eles ficam com os louros. Né? É que nem falar o Celso Furtado, né? Lucros privados, prejuízos sociais, né? Acho maravilhoso isso. Mas vamos falar então pelo menos de uma coisa boa, né? Vamos falar de alguma coisa que está afetando de fato a vida dos brasileiros, que é o desenrola, né? Então a gente já tem quase 2 bilhões até, nossa, B de bola, gente, 2 bilhões de dívidas renegociadas, né? Na verdade é 1,8 bilhões já de total de dívidas renegociadas e mais de 590 milhões de brasileiros. Mil brasileiros, milhões, nossa, estou falando uma população aí que a gente nem tem, né? Mais de 590 mil brasileiros já renegociaram suas dívidas, então olha a quantidade de gente que já foi afetada aí, que conseguiu renegociar e que está conseguindo fazer com que esse dinheiro todo que estava indo para a dívida, né, pagando juros abusivos, aí até vi o torcedor lá, estava falando para dar o fim de semana, o torcedor aí que foi ver o Fluminense pegou um empréstimo de 50 mil reais, vai pagar parcelas nada suaves aí, não sei quantas vezes. Então, imagina a taxa de juros que foi isso aí que ele conseguiu arrancar, né? Então, você vê que assim, o brasileiro está conseguindo parar de pagar dinheiro, né, para o banco, né, colocando dinheiro do setor financeiro, colocando na economia real. Então, esse aí realmente é um ponto muito importante aí para a economia brasileira e pode ajudar muito a circular o dinheiro e melhorar a economia, né, Débora? Exatamente. Além desses 590 mil brasileiros que foram beneficiados pelo desenrola na renegociação de dívidas, a gente ainda tem aquele montante, né, de brasileiros, aquela grande quantidade de brasileiros, que é inclusive maior, que tiveram ali seus nomes tirados da negativação. Né? Então, aquelas dívidas até R$100 ali, que foram contempladas pelo desenrola, né, ajudaram também uma grande parte de brasileiros que estavam com o nome negativado, né, e agora também conseguem aí, ter algum crédito. Né? E até falando, né, no caso do torcedor que foi ali assistir o jogo no Rio de Janeiro e pagou em 96 parcelas de R$511, o que dá 49 mil, né? Então a gente até imagina onde que ele pegou esse crédito, né? Provavelmente numa linha muito cara. Hoje saíram aí os dados do Banco Central em relação ao crédito. Então a gente tem ali as taxas médias praticadas e a taxa de inadimplência de cada um dos setores das pessoas físicas em setembro. E aqui, coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, acredito aí em correlações, não era essa palavra que eu queria, consequências. Consequências aí, o setor que mais, né, a modalidade, na verdade, que mais tem inadimplência, 49,2% de inadimplência, é justamente a modalidade mais cara, que é o rotativo do cartão. Então, isso não é nenhuma coincidência, né? Isso é justamente o que a gente vem falando aqui, né? Os juros eles estão tão altos nessas modalidades que fica uma dívida impagável, como ir para o Rio de Janeiro por R$49 mil, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, R$511 cabe no meu orçamento, mas ela vai pagar quase 100 meses de R$511. Né? Então, imagina essa taxa de juros, qual que é? Né? Deve ser uma daquelas últimas que a gente mostrou para vocês ali no site do Banco Central. Mas aqui a gente está olhando para as médias, tá? Médias ao ano.
Então, o rotativo no cartão, se fosse anualizado, né, porque a gente viu, inclusive, defesas ali da Febraban falando, mas ninguém fica 30 dias, mais de 30 dias no rotativo, mas aqui a gente anualiza todas as taxas justamente para poder compará-las, tá? Então, se fosse anualizado ali a taxa do rotativo média do cartão, seria 441%, tá? Sendo que as maiores ali chegam a 1.000%, tá? Então, aqui a gente tem 441% de juros anuais, com 49,2% de inadimplência nessa modalidade. Em segundo lugar, né, a inadimplência vem no cheque especial, que tem uma taxa de 134% em média, mas também tem taxas muito mais elevadas ali fora dessa média, né, acima dessa média, e correspondem aí, né, também tem 13,5% de inadimplência nesse caso. Então, aqui, as taxas mais altas são as que realmente têm maior inadimplência. Cartão de crédito parcelado, 193% de juros, quase 194% de juros, quase 11% de inadimplência na modalidade. Quando a gente vai para aquelas taxas menores, crédito pessoal não consignado, ainda uma taxa muito alta, tá, gente? 91,3% é uma taxa muito elevada ainda no ano, mas já tem uma inadimplência menor ali de 6,8%. Mas vale lembrar que uma taxa realmente deve ter sido uma taxa, inclusive, maior que essa que o torcedor do Fluminense pagou. Então, aqui a gente vê 91,3% de taxa. No crédito pessoal consignado, aquele que tem a folha de pagamento como uma segurança, né? Muito difícil o banco tomar calote nessa dívida, porque ela vai descontar direto ali da folha de pagamento do trabalhador. Em alguns casos, pensionistas do INSS ou servidores públicos, essa garantia é ainda maior. Então, aqui a gente tem 24,8%, uma taxa elevada para algo que tem ali a folha de pagamento, que desconta ali no cheque, mesmo no olerite do trabalhador. A gente já vê que é uma taxa elevada de quase 25%, mas uma inadimplência muito pequena, né? Então, aqui a gente já começa a quebrar aquele mito, até defendido pelo Roberto Campos Neto, que a taxa é alta porque o brasileiro é inadimplente. A inadimplência de um crédito consignado é baixíssima comparada com os outros, mas a taxa ainda é alta, né? Então, aqui a gente vê que, na verdade, é o contrário, né? Taxas altas que acabam incentivando, não, mas levando à inadimplência, né? Aqui a gente tem uma inadimplência baixíssima, taxa alta para o tipo de modalidade que é. E veículos, né? Veículos, tem o veículo como garantia, se você não pagar já sabe, né? O veículo vai para busca e apreensão, e aí 26% de taxa, também uma taxa elevada para algo que tem o bem como garantia, e uma inadimplência menor aí de 5,3%. Então a gente vê, né, que o brasileiro é mais inadimplente nas taxas que são impagáveis mesmo, né? 441, 193, 134, 91%, e naqueles que tem o bem como garantia, ou ainda, né, o crédito pessoal consignado, e acaba tendo uma inadimplência menor, até porque desconta ali na folha de pagamento, então algo tem um risco bem baixo, mas aí com taxas muito altas, tá? Então, esse é o retrato, né, das taxas de juros de pessoa física desse mês de setembro. Caiu um pouquinho em algumas modalidades, mas ainda em patamares elevadíssimos. Perfeito, Débora. Só passar rapidinho pelo último gráfico para a gente ver uma coisa aqui, né? A gente está vendo que pelo menos... Não, aumentou, né, o endividamento total e aumentou o comprometimento da renda, né? Então, a gente também é um pequeno problema. É só para a gente dar uma passada aí para não deixar você também sem essa informação. Então, o endividamento total está em 30,4% e o comprometimento da... É isso mesmo, né, Débora? E o comprometimento e o sem financiamento imobiliário é de 48%, né? Esse gráfico, ele mostra para a gente, André, quanto da renda do brasileiro, o percentual da renda do brasileiro que está comprometida com dívidas. Tá? Então, esse dado não é até setembro, diferente dos outros, ele vai até agosto. Então, muito do efeito ali do desenrola ainda não está sendo captado aqui, mas a gente vê, em junho em diante, a gente tem uma queda do comprometimento da renda com crédito, mas ele volta a subir entre julho e agosto. E aqui a gente traz o endividamento com e sem financiamento imobiliário, porque financiamento imobiliário acaba comprometendo mais a renda por se tratar de um bem mais caro, e aí que tem uma parcela mais alta, então compromete mais a renda. Então, a gente traz os dois dados. Então, 30,40% de endividamento total, né, no comprometimento da renda, considerando aí o financiamento. Na verdade, eu acho que aqui está até trocado, porque seria 48% considerando o financiamento imobiliário e 30,40% sem, tá? Então, esse é o retrato aí do comprometimento da renda. Então, mais de 1/3 da renda do brasileiro
está indo para crédito. Perfeito, Débora. Vamos agora para a abertura de mercado, só falar assim, porque essa é a ata do Copom, tá? Então, mas vocês sabem que a ata do Copom ela não trouxe grandes novidades, tá? Fala aquela ladainha de risco fiscal, mas acredita que realmente você vai ter uma baixa de 0,5%. Então, para variar, você tem um puxão de orelha no Lula, porque o ente que faz política monetária também acha que deve influenciar na política fiscal também, né? Uma beleza, né? Então, você ter o Campos Neto lá falando, dando bronca, aí, falando como que o Haddad deve conduzir sua política fiscal, mas é a mesma coisa de sempre, então não vamos perder muito tempo falando para isso, até porque é mais importante, Débora, a gente falar sobre como que os mercados estão abrindo aí. Alguns vão lá, 2 minutinhos aí para você fazer essa abertura aí de mercado, Débora. Coloca na tela aí da Débora, por favor, gente. Olha, a gente ainda não tem os dados atualizados da Nasdaq e do IWZ, né? Então a gente tem inclusive a cotação atualizada ali, está zerado justamente porque está refletindo o fechamento do dia anterior. Tá? Mas a gente vê um dia mais positivo para o Ibovespa, né? Então, ali numa alta de 0,33%, contrariando o S&P 500. Né? Então, a gente vê o S&P 500 em queda. Quando a gente tiver aí a atualização das outras bolsas, a gente consegue ter ali uma visão melhor de se a gente está se descolando ou não de Nova York. Mas, por enquanto, estamos nos descolando do S&P 500, pelo menos. Ontem, inclusive, quem puxou esse descolamento foi a Vale, né? Então, a gente não foi puxado para baixo durante a tarde, justamente porque a Vale subiu e ela é o maior peso do nosso índice. Né? Então, aqui a gente vê algumas empresas puxando o Ibovespa para cima nessa manhã, descolando de Nova York. Aqui a gente tem o fechamento da Ásia, né? O Nikkei 225 positivo 1%, e o Xangai Composto muito perto da estabilidade. Né? Então, a gente tem ali... Na verdade, o Nikkei 225 caiu nessa manhã, porque a gente teve um feriado no Japão e acabou aí puxando um número antigo. Tá? O dólar cai, tá? Então o dólar é R$ 4,87. Então, a gente vê aí, né, um dólar em queda hoje, bastante aí em linha com alta de bolsa, mas tem outros pontos aí que estão afetando esse dólar em queda, porque agora a gente teve a ata do Banco Central até confirmando isso, mas o Banco Central aqui do Brasil já tinha dado algumas sinalizações que não vai aumentar o ritmo de cortes, vai manter o ritmo de cortes ali em 0,5%. Né? A gente sabe que a ata do Copom é quase um copia e cola de outros meses e não traz muitas surpresas, mas a gente tem a confirmação ou o reforço dessa não sinalização de aceleração de cortes. Isso acaba fortalecendo o real. E ontem o que fortaleceu também bastante o nosso real foram os dados da balança comercial. Tá? Então a gente segue nessa toada aí de dólar em queda, o DXY indo na contramão, né? Então a gente vê o dólar fortalecendo frente às pares, né? Então em relação a iene, a euro, ele está se fortalecendo. Ontem, inclusive, a gente teve essa discrepância também de real fortalecido e DXY fortalecido, então mostrando ali um dólar fortalecido frente aos pares, muito pela desvalorização do iene, tá? Então, hoje, esse movimento continua. E o petróleo Brent caindo 2,69%, já aí na esteira de ontem, porque ontem a gente teve uma alta do petróleo Brent de manhã, porque teve aquela notícia de Arábia Saudita e Rússia diminuindo a oferta e não aumentando a oferta diante do aumento de demanda. E hoje a gente vê, mas teve um aumento de manhã. Durante a tarde ele já começou ali a ter um ganho menor, né? Então ele ficou ali com pouca alta. Hoje a gente já vê um movimento de queda no petróleo Brent. Então aqui o barril sendo negociado a $82,86. Então aqui um dia mais até morno aqui no Brasil. Ontem foi um dia de pouca variação entre mínima e máxima. E hoje o nosso Ibovespa deve ficar nessa toada mais moderada. Vamos ver aí como é que fica depois que a gente tiver a atualização dos dados das bolsas de Nova York. E a gente tem hoje alguns pronunciamentos de dirigentes do Fed, mais dirigentes do que ontem, e dependendo da sinalização que eles derem por lá, isso deve bater na Bolsa de Nova York, porque lá a agenda está um pouquinho mais esvaziada, então essas declarações ganham um peso muito maior. Então aí a gente pode ver até um mau humor de Nova York e isso pode puxar a nossa Bolsa para baixo. Mas, por enquanto, Ibovespa positivo aí
reagindo, continuando, né, dando sequência a ganhos. Se fechar hoje positivo, 5º ganho consecutivo. Perfeito, Débora. Vamos dar então nossos recados, né? Terça-feira é dia também do calendoscópio jurídico. Hoje as nossas tardes já começam mais cedo, né? Então já aproveitem aí, então já fiquem com a gente aí, porque o calendoscópio jurídico vai começar hoje lá, vai ser hoje à tarde. E além disso, nossa programação de todo santo dia, né? Já que às 5 horas da tarde a gente tem o Rolê ICL com o William De Luca. A partir das 6 horas a gente já tem o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá, junto com a Gabi Varela. E logo mais às 7h30 da noite a gente tem o Sinapse ICL, com a Robertinha Garcia e com o César Caleron. E amanhã, vocês já sabem, né, a nossa programação começa aí a partir das 7h, com Desperta, ICL Notícias, primeira edição, em detalhes ali aprofundando um tema do dia, e a gente aqui às 11 horas. E amanhã é dia importante, porque amanhã tem uma série de divulgações de dados aqui do Brasil, inclusive das vendas no varejo, e a gente vai trazer todas essas atualizações para vocês aí, e também os principais assuntos que mexeram com a economia e com o mercado. Então, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Vocês sabiam que o maior movimento social do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, é do Brasil? Pois é, mesmo sabendo que a gente vai incomodar muita gente, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Você quer conhecer a verdade sobre o MST? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.